Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 23 do mês de setembro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de História e Geografia, na página 154, certo? Nós temos a sugestão de um site aqui da Embrapa, né? Que nesse site nós podemos baixar uma cartilha que ensina o passo a passo para a construção de uma agrofloresta, certo? Então, vocês podem estar acessando esse site e baixando a cartilha. Depois, nós temos a contribuição da natureza para as pessoas. Olhem que imagem belíssima. Uma arara toda colorida, voando, né? E ao fundo da imagem, uma área de vegetação. Então, nas florestas úmidas do planeta, as chuvas são abundantes. Há grandes rios e quando o sol brilha, é de forma intensa. Nelas há também grande quantidade de mamíferos, de aves, de répteis, de peixes, de anfíbios, de insetos, fungos, bactérias e também plantas. Todos esses seres vivos se relacionam formando a biodiversidade. A interação entre eles, a chuva, os rios e o sol é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente e a vida humana. O meio ambiente equilibrado é essencial, já que é o lugar de sustento e moradia da vida humana, certo? Então, o meio ambiente estando em equilíbrio, todos os que habitam o planeta Terra sairão ganhando com isso, não é verdade? Além disso, as florestas contribuem para o bem-estar das pessoas e também para as atividades econômicas. A biodiversidade vegetal e animal pode ser fonte de matérias-primas para a produção de alimentos, medicamentos, óleos essenciais e cosméticos, tá? Então, através de plantas, são feitos medicamentos, são feitos cosméticos, né? E também a biodiversidade, nessa parte que a prof falou, é a vegetal, né? E a animal também pode ser utilizada para a produção de alimentos. Então, vamos lá. Abrigam inúmeras nascentes, então a contribuição das florestas para as pessoas. Abrigam inúmeras nascentes de rios e a biodiversidade, equilibram a temperatura do planeta, fornecem alimentos, preservam o solo e os rios, possibilitam o ecoturismo e alimentam as chuvas. Então, essa é a contribuição das florestas para as pessoas. Por isso que é importante, né, a preservação do meio ambiente, não fazer queimadas, não desmatar, né? Tudo isso que nós estamos aprendendo nesse módulo. Agora vamos fazer algumas atividades? Pinte as frases que mostram como as pessoas se beneficiam da existência das florestas, mesmo morando longe delas. As florestas alimentam as chuvas? Sim, então pinte aqui. As florestas guardam a biodiversidade? Sim, tem a biodiversidade vegetal e animal. Elas fornecem carne de caça às cidades? Não. São áreas ideais para criar bovinos? Não. Amenizam a temperatura do planeta? Sim. Preservam o solo, as nascentes e os rios? Sim. Então, essas aqui são as frases que nós pintamos. Agora, virando a página, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os povos indígenas e a natureza. Vamos lá? Os povos indígenas, eles são muito importantes para a preservação do meio ambiente. Durante milhares de anos, aprenderam a usar os recursos naturais sem esgotá-los, isto é, de forma sustentável. Esse conhecimento é ensinado pelas pessoas mais velhas, para as mais jovens, ou seja, de geração em geração.
Aqui nessa imagem, nós vimos crianças do povo Uailapiti brincam no rio Tuatuari, Gaúcha do Norte, Mato Grosso, 2018, tá? Então, essa aqui são crianças de uma tribo indígena brincando no rio Tuatuari. A coleta de frutas, a caça e a pesca são destinadas principalmente ao consumo da comunidade. Por isso, os indígenas não retiram da natureza nada além do que precisam para a sobrevivência do grupo. Se perceberem que alguma espécie animal começa a desaparecer, eles param de caçá-lo em determinadas áreas, dando tempo para que se reproduza. Fazendo isso, eles garantem a oferta de alimento para o futuro. Então, o índio, ele já tem essa consciência natural de tudo aquilo que ele vê que ele está retirando da natureza, mas aquela espécie animal, aquele recurso está começando a desaparecer, ele tem a consciência de parar, por exemplo, de caçar um animal que ele percebeu que existe em pouca quantidade, para dar tempo desses animais aumentarem, né? As fêmeas darem crias e nascerem outros animaizinhos e crescerem para eles poderem voltar a caçar. Fazendo isso, eles garantem a oferta de alimento para o futuro. As comunidades indígenas também criam animais como galinhas e porcos e cultivam alimentos. Suas roças têm muitas espécies de abóboras, de milho, de mandioca, inhame, cará, batata doce, algodão, amendoim e frutas. Como há diversidade de cultivos, não há pragas nas plantações, nem uso de agroquímicos, então é tudo natural. A produção indígena é feita, na maioria das vezes, em harmonia com o meio ambiente. Essas comunidades também preservam as florestas ao denunciar os garimpeiros e desmatadores em gerais. O que são garimpeiros? São pessoas que desmatam e escavam o subsolo para encontrar minérios de valor como o ouro. Essa mulher indígena aqui é uma mulher calapalo, coletando pimentas na aldeia Aíra, Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, no ano de 2018. Então, eles têm as suas roças, eles plantam, né? E eles têm uma diversidade de cultivos. Eles não plantam só mandioca, eles não plantam só milho. Eles plantam diversos tipos, né? Eles não usam agrotóxicos, agroquímicos, e como existe a diversidade de espécies de plantas, não há tantas pragas nas plantações. Nós temos muito que aprender com os índios, né? Você sabia, na página 157, as ações ou atividades humanas chamadas de sustentáveis são aquelas que atendem às necessidades das pessoas hoje, como água e ar limpos, alimentos não contaminados, segurança e trabalho, sem comprometer os recursos que vão atender às necessidades das gerações futuras. Para uma sociedade ser sustentável, além dos cuidados com o meio ambiente, é preciso cuidar bem das pessoas, da economia, da política e da cultura. Aqui nós temos sugestões. Site, né, Instituto Terra. Esse site mostra a história do casal Lélia e Sebastião Salgado e da antiga fazenda da família deles, que estava totalmente degradada e hoje abriga uma floresta rica em diversidade de espécies da Mata Atlântica. As nascentes rebrotaram e os animais voltaram a habitar o local. Um meio ambiente melhor é possível, sim. Daí nós temos o livro de Ruth Rocha, Quem vai salvar a vida? Quem deve cuidar da vida e do meio ambiente em nosso planeta? Na aula de ciências, o menino aprendeu que meio ambiente é tudo que existe ao nosso redor. A partir daí, leva a família a repensar os hábitos diários e adotar atitudes para colaborar
para a preservação do meio ambiente. O pai deixa de jogar cigarro pela janela do carro e a mãe tenta tomar banhos menos demorados, etc. Agora, na próxima página, quais são as atividades relacionadas ao consumo e à sobrevivência dos povos indígenas? O que eles fazem? Eles plantam, então eles fazem a coleta do que eles plantaram, eles caçam, eles pescam, eles criam animais, certo? Então é isso que nós vamos escrever. Agora, com o lápis de cor verde, nós vamos grifar as atitudes que as comunidades indígenas adotam para preservar as florestas. Vamos voltar ao texto. Então, aqui, ó, eles aprenderam a usar os recursos naturais sem esgotá-los, isto é, de forma sustentável. Outra parte que fala que as atitudes que os indígenas adotam para preservar as florestas. Aquela parte que eles falam que se eles percebem, vamos procurar aqui, ó. Se percebem que alguma espécie animal começa a desaparecer, param de caçá-la em determinadas áreas, dando tempo para que se reproduza, certo? Então, essa é a parte que nós vamos grifar com a cor verde. Número 3. Talvez você não seja indígena nem more na floresta, porém suas atitudes também têm reflexos no meio ambiente, certo? Então vamos lá, nós não somos indígenas, mas nós temos que ter a preocupação com o meio ambiente. Então nós vamos ler as frases e identificar as atitudes, escrevendo S para atitudes sustentáveis e I para as insustentáveis. O que são sustentáveis? São aquelas que atendem não somente às nossas necessidades hoje, né? Mas tendo a preocupação com o meio ambiente, com a água, com o ar, né? Com a segurança e com o trabalho, pensando também nas gerações futuras. Então vamos lá. Usar os recursos naturais até esgotá-los. É sustentável ou é insustentável? Com certeza, insustentável, né? Separar o lixo e facilitar a reciclagem. Sustentável. Muito bem. Utilizar a água da chuva para a limpeza do quintal. Sustentável. Ter atitudes pacíficas e respeitar as pessoas. Sustentável. Colocar mais alimento no prato do que consegue comer. Insustentável, porque vai gerar desperdício. Não agradecer uma gentileza recebida. Insustentável. Gentileza gera gentileza. Comprar um brinquedo, usar uma vez e jogá-lo no lixo. Insustentável. Não recolher o seu lixo na praia. Insustentável. Ir para a escola e não dar carona ao seu vizinho. Insustentável. Usar o transporte coletivo e bicicletas. Sustentável. Oferecer carona ao vizinho que estuda na mesma escola. Sustentável. Consertar um objeto quebrado em vez de descartá-lo. Sustentável. E a última, preocupar-se com a origem dos alimentos e objetos que consomem. Sustentável. Tarefa de casa. Vocês vão observar a imagem a seguir e pintar o que se relaciona com a biodiversidade. Então, dessas imagens aqui, o que faz parte da biodiversidade? Animais e plantas, certo? Muito bem. Escreva um parágrafo sobre o que você entendeu de biodiversidade. É o quê? É um conjunto do quê? De seres vivos. Pode ser plantas e também animais. Na número 2, você vai ler a história de uma família que implantou a agrofloresta em sua propriedade. Daí você vai escrever como era o solo antes e como ficou o solo depois da agrofloresta.
Daí você vai voltar ao texto, grifar 2 benefícios da agrofloresta para a família. Na número 3, você vai observar as imagens e numerar na sequência correta para o crescimento de uma agrofloresta. Qual dessas aqui é a imagem 1? Qual que é a 2? Qual que é a 3? E qual que é a 4? E a atividade 4, sobre os povos indígenas e a natureza, as comunidades indígenas dependem diretamente da preservação do meio ambiente e das florestas para sobreviver. E as pessoas da comunidade em que você vive também dependem do meio ambiente saudável? Com certeza, né? Todos nós dependemos do meio ambiente saudável, porque nós precisamos de um ar mais puro possível, a água limpa, né? Nós precisamos da água também para ser produzida alimentos e produtos, que é a água invisível. Então, nós temos diversas formas de nos preocupar com o meio ambiente, certo?